Olá a todos! Vamos iniciar agora a nossa segunda videoaula. Aqui temos uma rede formada por várias palavras, por vários conceitos, iniciando pela palavra tecnologia. A gente discutiu aqui, né, que a tecnologia muitas vezes é confundida com a técnica. A tecnologia, ela tem um conceito muito maior, muito mais amplo do que aquele primeiro conceito ou aquela primeira imagem que a gente tem em relação a essa palavra. Ela se tornou análoga, sinônima de tecnologia digital, de computador, de internet, sim? Mas é muito mais do que isso. A tecnologia tem a ver com a sua natureza, seja ela analógica, digital, híbrida. A tecnologia tem a ver com presença, presença física, presença digital, tem a ver com interação, com sincronia, assincronia, tem a ver com ubiquidade. Conhecem o conceito de ubiquidade? Tem a ver com tempo, com espaço, com espaços. Nós já exploramos um espaço aqui hoje, que é o quarto da minha casa, como se fosse o meu casulo, o meu espaço, sim? E o tempo? Posso eu estar, como diz o texto, a viagem no meu quarto, em um espaço físico, mas em tempos diferentes? Sim, é comum. E o livro, o game, a série, o poema, todos aqueles gêneros nos ajudam a viver e transitar como um flaner nesses espaços e nesses tempos. Sim. E o híbrido? O que seria o híbrido? Um tema muito comum, muito recorrente hoje em dia na educação. Tudo é híbrido. A partir do momento que eu misturo algo com outro algo, ou com alguma coisa, ou com nada, a gente chama de híbrido. Mas híbrido pode ser muito mais amplo do que simplesmente o blend, o misturar. O whisky, né? Alguns autores se referem ao blend como o whisky, que é uma mistura. Outros autores já falam, por exemplo, do clique e do tijolo. Também outra metáfora. O clique se referindo aos meios digitais e o tijolo aos meios analógicos. Como se o híbrido fosse somente entre a natureza analógica e a natureza digital. Mas existe muito mais híbridos, muito mais misturas, que se misturam e se tornam híbridas, num conceito maior. E isso a gente vive todos os dias. Vamos trabalhar com esse conceito também, lá na frente, o hibridismo. Vamos trabalhar também com a multimodalidade, pervasividade, ubiquidade, online, offline, on-life e por aí vai. Redes. O que seria a rede? A rede é um emaranhado de nós. Esses nós, assim como a imagem, pode ser conceitos, pode ser processos, pode ser tecnologias, pode ser pessoas, sim, que agem como atores dentro de uma rede. E se a gente pensar como actantes, atores que têm força de ação, conforme Bruno Latour, sociólogo francês, a gente também pode vislumbrar nessa rede atores não humanos que também interferem nessa relação, que também têm força de ação.
A tecnologia é um ator não humano, que pode ser composta de vários outros atores não humanos, de natureza híbrida, digital ou mesmo analógica. Sim, as redes, elas são formadas e ressignificadas, reconstruídas, enredadas a todo tempo. Aqui uma outra reflexão. A gente se refere às tecnologias na educação, principalmente na educação, como ferramentas. Se a gente pegar os textos, a maioria dos textos científicos da literatura envolvendo esse tema, a gente vai perceber que a tecnologia é taxada, rotulada como uma ferramenta. Assim como um alicate, uma chave de fenda, sim, qualquer outra ferramenta, como o giz para o professor, uma caneta. Mas será que esse termo é adequado? Quando eu me refiro às tecnologias como ferramenta, eu estou reduzindo este conceito, eu estou ampliando, eu estou dando vida, eu estou engessando. O que vocês acham? Vejam bem, temos uma citação do professor Máximo de Felice, 2012. O Máximo de Felice é um pesquisador da área da educação digital da USP. Ele diz que não podemos mais pensar as mídias como ferramenta. Outro conceito que a gente ainda não falou, que não está naquela rede, podemos incluir, são mídias, ok? Instrumentos a serem utilizados, pois ao utilizarmos novos meios, passamos a desenvolver novos tipos de interação e experimentarmos novas formas de interação social. Desde as redes sociais digitais, social network, aos celulares, as tecnologias midiáticas são portadoras de inovação, não apenas no âmbito tecnológico, comunicativo e sensorial, mas também no âmbito mais amplo do social, alcançando seus diversos níveis político, econômico, organizativo, cultural, etc. De Felice, 2012. Então, as mídias ou as tecnologias, quando chamadas de ferramentas, elas se reduzem ao simples uso. É uma ferramenta que eu pego e uso para determinada ação, um determinado fim. Terminando, eu coloco ela de volta na caixa de ferramentas, para usar novamente só quando necessário. Só que as mídias, as tecnologias, elas também se reproduzem, se atualizam, se ressignificam, ao ponto de proporcionar interação social. Elas são portadoras de inovação, sim, no âmbito tecnológico, comunicativo, sensorial. As tecnologias também podem ser chamadas de tecnologias sociais, porque ela tem uma grande importância na sociabilidade, na sociedade, no se fazer presente, no se fazer pessoa, no se fazer cidadão, em ser um ser social. Ela tem muitas dimensões que ampliam, que são muito mais amplas, são maiores do que o simples fato de usar, de ser usada passivamente.
Mas qual que é o ideal? Existe uma outra dimensão, uma outra forma de abordar tecnologias, mídias, além do uso? Sim, nós podemos e devemos utilizar as tecnologias a partir de uma apropriação, não somente do uso. Como profissionais da educação, nós temos que levar os alunos a pensarem as tecnologias, além do uso, além do consumo, mas há uma produção, há uma apropriação, seja ela social, comunicativa, econômica, política, porque a cidadania nesse contexto mudou. Não basta ser cidadão, nascido, criado, registrado. Você é um cidadão que detém poderes dentro de uma sociedade. Poderes mediados por tecnologias analógicas, digitais ou híbridas. Nós devemos educar, ensinar o aluno a refletir as tecnologias. Consumi-las? Sim, a gente consome, mas a ir além do consumo, repensá-las, produzi-las, se apropriar de forma crítica e reflexiva. Vamos a outro conceito, também explorado naquela grande rede de conceitos, ou naquele mapa conceitual. Aquela rede também pode ser chamada de um mapa conceitual, não pode? Acredito que vocês já tenham trabalhado nesse curso ou em outras formações com mapas conceituais, que são livres, abertos. Você monta, você cria esse mapa de acordo com as suas relações, de acordo com a sua apropriação, suas inferências em relação a um conceito e outro. Interação. Primo, 2008, Alex Primo, professor da Federal do Rio Grande do Sul, afirma que a interação é a ação entre. Veja bem a imagem. Temos um ator não humano, que é o celular, o aparelho celular, e um ator humano, que está interagindo com ele. Ou será o celular que está interagindo com o ser humano, com o ator humano? A interação acontece dos dois lados, dos dois polos? Ela é recíproca ou mútua? Existe ação entre um e outro? Esse ator não humano, o celular, ele é dotado de conhecimento, de inteligência? Ele tem ação sobre o humano? E os algoritmos que estão por trás dos aplicativos, dos softwares, dos programinhas que existem nesse celular? Eles agem, eles interagem sobre o ator humano? Sobre mim? Sobre você? Sobre nós, professores? Primo classifica a interação em mútua e reativa. Ele diz que a interação mútua é aquela caracterizada por reflexões independentes e processos de negociação, em que cada integrante participa da construção inventiva e cooperativa do relacionamento, afetando-se mutualmente. Então, a imagem anterior de um indivíduo utilizando o celular, ela remete a uma interação mútua
ou não? Um age sobre o outro, afetando-os mutualmente? Há uma cooperação de relacionamentos? O que vocês acham? Já o outro conceito de interação reativa é limitada por relações determinadas de estímulo e respostas. Ou seja, a ação ela tem que ser estimulada. Você não tem um retorno imediato, uma certeza de que o outro agiu, de que o outro recebeu aquela informação, que a imagem foi passada e que foi construída ali uma ação. Pensando nesse tempo em que nós vivemos esse isolamento social / físico, já fizemos essa reflexão hoje, se o termo ideal é isolamento social ou físico, eu acredito que o isolamento é mais físico. Essa interação tem acontecido? Sim. A gente tem utilizado de muito mais tecnologias digitais para exercer a interação. Se a gente pensar nas fases da educação à distância, né, hoje, cunhada por tecnologias híbridas e bem mais inovadoras do que há uma década, 2 décadas, a gente vai perceber que algumas práticas, algumas interações, principalmente escola, alunos, professores, alunos, estão voltando à primeira ou à segunda fase da educação digital. Aquela que começou lá na década de 40 e que durou muito tempo, a interação via cartas, via correio, a interação via o papel impresso. Posteriormente, a interação via rádio. Lembram dos cursos do Instituto Brasileiro, os cursos de formação que existiam no Instituto Brasileiro? Eu não cheguei a fazer nenhum curso desse, mas eu lembro do marketing, da propaganda que existia nas revistas, nos jornais, na televisão, sobre o Instituto Brasileiro, que formava pessoas em todo o território brasileiro através de correspondência. Essa empresa ainda existe. Pasmem, ela sobrevive. Daria um ótimo estudo de caso aí, né? Entender como ela se adaptou, como ela se apropriou das tecnologias para sobreviver. Ela era completamente analógica e passou por todas as fases que nós discutimos, que nós lemos, que nós conhecemos em relação à educação à distância. Sim? Aí eu fico pensando, né, voltando aí aonde eu quero, no isolamento social / físico. Qual desses meios tem mais poder de interação? Será as séries, que a gente tanto vê hoje em dia? Será os livros? A TV, onde a gente vê essas séries, vê os filmes? Será o livro, que é impresso, ou que eu também posso ler através de um dispositivo móvel, né? Os e-books, ou pela rádio? Eu cheguei à conclusão que a rádio é o mais interativo de todos, porque ao ouvir a rádio,
eu construo pontes, relações, eu viajo. Eu viajo na música, eu viajo nos comentários, nas propagandas. Essa interação, ela é muito mais abstrata, ela é muito mais fluida do que a interação em relação a um vídeo, a um filme. Assim eu penso, assim eu cheguei à conclusão. Caso alguém discorda, por favor, levante a mão, ou melhor, abra um comentário no chat ou no fórum e vamos discutir. A interação existe em vários níveis e essa interação ela pode proporcionar conhecimento, com certeza. Essa interação, quando dialogada, refletida, propositiva, ela se torna conhecimento. E é prazeroso. Como é prazeroso, como é interessante ler um fragmento, né, um texto, como a Viagem do Meu Quarto, onde faz alusão a um escritor que viveu no século XVIII, que fazia uma analogia, né, uma uma paródia, melhor dizendo, né, dos grandes escritores que faziam aventuras ao redor do mundo. As suas aventuras eram ao redor do seu quarto. Ele fluía. Era um desvaneio que hoje é comum entre os hipertextos. Aqueles links azuis, aquelas palavrinhas azuis que a gente vai clicando ao ler um texto, e a gente vai chegando a conceitos, a biografias, as informações relativas a tudo que está dentro daquele primeiro texto onde a gente começou. Ao desvaneio que nos faz viajar, desviar de uma informação, cair em outra. Tem gente que se perde, vê o tempo passar, sai do foco? Sim. E tem gente que crê que isso é ruim, isso não leva ao aprendizado, que isso é perda de tempo. Tem nome para tudo, tem teóricos e teorias para tudo. Mas se a gente for pensar, se a gente for pegar uma carona lá na neurociência, o nosso cérebro também funciona assim. Eu não penso um determinado assunto por muito tempo. A minha mente vai e volta. Ela vive em constante desvaneio. Como um flaner vê, viaja, interage com o meio urbano, com ao redor do seu quarto, a gente também viaja no hipertexto, nos hiperlinks do nosso cérebro. Sim? Então ficamos aqui com o conceito de interação mútua e reativa. Para pensarmos que tipo de interação nós temos, que tipo de interação nós proporcionamos ou realizamos no dia a dia. E na educação, que interação que eu proporciono aos alunos? A interação pode ser de um para um, pode ser de um para todos, ou de todos para todos. Existe uma melhor que a outra? Não, mesmo porque a gente interage a todo momento, seja de um para todos, de todos para todos, de todos para um, e por aí vai. A gente forma parte
de grandes redes assíncronas a todo momento. Essa última imagem descreve muito bem isso, de todos para todos, que não deixa de incluir de um para um, de um para todos ou de todos para um. Se a gente observar a rede, quando eu me refiro aqui à rede, eu estou me referindo à grande rede, à internet. A internet no momento, como ela está? Qual que é a interação da internet? Clicando nesse link, a gente consegue perceber, a gente tem informações de como a internet está nesse momento, das interações, do número nesse link, a gente tem acesso às interações da internet nesse momento. A gente consegue visualizar quantos tweets foram postados por minuto, quantas interações existem no Facebook, né? Quantos likes, quantos compartilhamentos, quantas mensagens foram trocadas, quantos arquivos foram enviados pelo WhatsApp, quantas compras foram realizadas pelo Amazon. A gente consegue perceber quantos matches foram realizados no Tinder, em qualquer outra rede, ou em qualquer outra mídia, melhor dizendo. A gente consegue perceber as interações em tempo real. E como são grandes, assustadores esses números. Em pensar que nós fazemos parte deles, nós contribuímos para eles e nem percebemos. Porque enquanto eu estou falando aqui, com certeza alguém respondeu uma mensagem de WhatsApp, curtiu uma foto, respondeu uma mensagem. Sim, houve interações simultâneas à minha fala. Encerramos aqui então a nossa segunda videoaula.